Muito boa tarde, amigas e amigos, vamos chegando. É o nosso curso O Livro dos Médiuns, que nós temos desenvolvido aos domingos, sempre às 17h30, não no intuito de termos todos a mesma mediunidade, de sermos todos Chico Xavier, estamos bem longe disso, mas de, assim como todos os talentos, por exemplo, artístico, por exemplo, intelectual, por exemplo, esportivo, cada um desenvolver a mediunidade que lhe é possível, que lhe é peculiar. Não iremos todos psicografar livros, seria impossível. Assim como seria impossível que todos os artistas fossem compositores de música ou artistas plásticos. Todos os esportistas, jogadores de vôlei ou qualquer outra modalidade. Não. O ser humano é diverso e é diverso em cada um dos campos de habilidade, de talento, de capacidade. Não é diferente com a mediunidade. Há uma sensibilidade universal, ainda que mesmo essa sensibilidade universal, no caso, a intuição, ela esteja desenvolvida em graus diferentes, em situações diferentes para cada um. E desde esse básico, desde esse universal, desde essa intuição, mostra-se uma habilidade preciosa, uma força, uma potência fundamental do ser, que deve ser percebida e desenvolvida como todas as outras potências. Felicidade é igual a realização. Realização é tornar reais os talentos que dormem, que são potenciais em todos nós. Feliz é uma pessoa que realiza, que pratica o seu dom artístico, qualquer que seja ele, que mexe, que mobiliza o seu corpo em atividades regulares, quaisquer que sejam essas atividades. E feliz, realizada é a criatura que também reconheceu e desenvolveu, dentro da sua peculiaridade, a sua sensibilidade espiritual. Por isso estamos juntos, por isso estamos aqui em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e já estamos no capítulo 7, o qual trata da aparição de pessoas vivas, um aspecto de mediunidade muito pouco conhecido, de paranormalidade, muito pouco divulgado. No encontro anterior, falamos de uma maneira geral das aparições de espíritos vivos. Hoje, vamos falar especialmente do fenômeno conhecido como bicorporeidade, no qual uma pessoa, estando dormindo em sua casa, aparece e interage em outros ambientes, falando, ouvindo, atuando, sendo tocada, intervindo nas situações concretas. É realmente um fenômeno instigante,
amplamente registrado, por exemplo, na literatura dos santos, nos milagres dos santos católicos. Ou seja, não é uma invenção do Espiritismo de Allan Kardec. Ao contrário, os fenômenos são relatados muito antes da codificação espírita. Vamos tentar entender essa bicorporeidade? Item 119 desse capítulo 7º da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode aparecer como o de um morto, com todas as aparências da realidade. Então, a mesma variedade, as mesmas características, as mesmas pré-condições que fazem o espírito de um morto aparecer, às vezes materializado, intervindo, atuando junto aos encarnados, rege também a aparição dos espíritos de pessoas vivas, às vezes como aparição etérea e outras como materializada. Além disso, continua Kardec, pelos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea. Foi esse fenômeno designado por bicorporeidade que deu lugar às histórias de homens duplos, indivíduos cuja presença simultânea se constatou em dois lugares diversos. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo exigido, por se haver mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no tempo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício, acusado de assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso que mais tarde sofreu o castigo. Advogou e salvou o pai da pena de morte. Constatou-se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Olha só. Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre o fato referido, deu as seguintes respostas. Essa é a peculiaridade dos estudos promovidos por Allan Kardec. Dadas as características do momento em que ele vivia, da tarefa, da missão que ele realizava e da própria estatura espiritual de Allan Kardec, ele evocava espíritos elevados, como é o caso, e eles compareciam. O próprio condutor de boa parte das pesquisas de Kardec, São Luís, era um espírito muito elevado que o assessorava em diversas situações. Então aqui é uma entrevista de Allan Kardec com Santo Afonso de Liguori. Pergunta Kardec, poderias dar-nos a explicação desse fenômeno? No caso, a bicorporeidade? Sim. Deixa-me ver aqui. Quando o homem se desmaterializou completamente, por sua virtude, tendo elevado sua alma a Deus,
pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como, dois pontos, o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, seguido de uma porção do seu perispírito, e deixa a matéria num estado vizinho ao da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não pode ser definido, mas que é citado, inclusive, por Paulo de Tarso como cordão de prata. E nos estudos orientais também se fala, com outros termos, dessa mesma ligação espiritual que há entre o perispírito, o corpo espiritual, o psicossoma, os nomes também variam muito, e o corpo encarnado. Laço que só é rompido com o fenômeno da morte concreta. Então, ele atesta aqui que o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria por um liame que não pode ser definido. Realmente faltam palavras para definir completamente os fenômenos espirituais, até porque as palavras foram inventadas, foram cunhadas para definir e explicar fenômenos materiais. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo o que desejais saber. Mas Kardec continua perguntando: isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? E aí o espírito responde assim: entendo desligado da matéria, estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. Como dissemos na abertura desses estudos de hoje, o espírito encarnado e desencarnado possui as mesmas potencialidades. No caso da tangibilidade e da materialização, o espírito do encarnado pode se materializar da mesma forma que se materializaram, e nós estudamos isso em capítulos passados, espíritos de desencarnados. Pergunta número 3. É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? Pode acontecer de um espírito aparecer em outro lugar e o seu corpo não estar dormindo? A resposta é: a alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade. Estará sempre mais ou menos em êxtase. Então, para o espírito de um encarnado aparecer em outro lugar, o lugar onde está o seu corpo ele pode não estar dormindo, mas estará num estado alterado de consciência. Uma meditação,
numa oração, num êxtase, como é citado aqui, um estado diferente da normalidade. Pergunta número 4. Estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe, que aconteceria se fosse subitamente despertado? Não por acaso, essa questão é muito levantada no caso da viagem espiritual, da viagem astral, do desdobramento, da projeção da consciência. A projeção acontece quando dormimos, ou seja, um distanciamento do espírito frente ao corpo, nunca ruptura ou apenas na morte. E esse espírito, então, enquanto o corpo dorme, experimenta viagens, experiências, cursos, até programas de assistência a necessitados. Diversas atividades são realizadas, entre as elevadas, foi a que eu citei, há também atividades espirituais que uma pessoa faz enquanto seu corpo dorme, que não são tão elevadas assim. Inclusive, atividades sexuais, como a literatura já descreve há bastante tempo. Vejamos. A questão de ser despertado, a pessoa, o seu corpo que está dormindo, ser despertado de alguma forma, é sempre levantada na questão da viagem espiritual, da viagem astral, da projeção da consciência, do desdobramento. Aqui, não por acaso, é levantada também essa questão, porque a bicorporeidade não deixa de ser um desdobramento, uma viagem espiritual, já que, como foi descrito antes, a pessoa que deseja estar num outro lugar diferente de onde ele está, ao dormir, faz uma oração, pede ajuda dos amigos espirituais e, às vezes, é permitido que ele viaje mesmo até esse lugar desejado e, eventualmente, a critério, inclusive, dos próprios espíritos que assistem a pessoa que viaja, que se distancia, ele pode se tornar tangível e materializado. Vejamos a resposta que Santo Afonso dá para a gente. Então, a pergunta é: se um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe, que aconteceria se fosse subitamente despertado? A resposta vem assim: isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento. Ele percebe o que está acontecendo à sua volta e, percebendo, por exemplo, um perigo, percebendo uma intervenção sobre o seu corpo, ele volta instantaneamente. Muito interessante, não é? Aqui termina a entrevista, foram apenas 4 perguntas. E Kardec fecha essa explicação com o seguinte texto: a pessoa que se mostra simultaneamente em 2 lugares diversos tem, portanto, 2 corpos. Isso não é novidade na revelação espírita e não é novidade, inclusive, nos diferentes espiritualismos. No Oriente, inclusive, se fala de 7 corpos espirituais, ou 7 estágios, que nós temos como
uma pessoa que fosse mergulhar em grandes profundidades poderia ter a sua roupa de baixo, a sua roupa social, e sobre a sua roupa social o traje de mergulho. Numa comparação muito tosca, podemos dizer que mergulhamos na carne com diversos trajes espirituais, semimateriais, até que nos vistamos, por assim dizer, do corpo físico. Então, a pessoa que se mostra simultaneamente em dois lugares diversos tem, portanto, dois corpos. Mas desses corpos, só um é real, no sentido de ser material. O outro não passa de aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e o segundo a vida anímica, a vida espiritual. Ao acordar, os dois corpos se reúnem e a vida anímica penetra o corpo material. Então, uma pessoa que tenha dormido e tenha feito a projeção da consciência, a projeção do espírito para ter as vivências como espírito mesmo, quando acorda, o corpo material se reúne ao corpo espiritual. Da mesma forma, a pessoa que passou pela experiência da bicorporeidade, já que, como vimos, são fenômenos que têm semelhanças muito grandes, a pessoa cujo corpo está dormindo e que apareceu em outro lugar, materializada ou visualizada por outras pessoas, quando ela retorna ao corpo, o corpo espiritual, que foi aquele que se manifestou em outras paragens, se reúne ao corpo físico. É isso que ele diz aqui. Continuando, Kardec explica: não parece possível, pelo menos não temos exemplos, e a razão parece demonstrar que quando separados, os dois corpos possam gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Então, não temos notícia. É possível, inclusive, que isso seja apenas uma limitação do nosso grau evolutivo, que a pessoa possa se manifestar no corpo físico e no corpo anímico, no corpo espiritual, com o mesmo grau de lucidez. Mesmo grau de vida ativa e inteligente, fala Kardec. Ressalta ainda do que acabamos de dizer, que o corpo real não pode morrer enquanto o corpo aparente permanece visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, mesmo que só por um instante. Então, a proximidade da morte atrai por instinto de conservação, o espírito que esteja viajando, seja pela viagem espiritual, seja pela bicorporeidade, ao próprio corpo. É uma reação realmente instintiva. Disso resulta também que o corpo aparente, o corpo espiritual, aquele que foi visto em outros lugares, tornou-se tangível em outros lugares, não poderia ser assassinado, pois não é orgânico. Vejam o que está sendo falado aqui. O corpo que se mostra tangível num outro lugar, se fosse atacado, não causaria a morte do espírito, cujo corpo material dorme na sua casa ou em qualquer outro lugar, porque esse corpo espiritual
momentaneamente materializado, não tem propriamente a vida física e, portanto, não poderia propriamente morrer. Então, disso resulta também que o corpo aparente, o corpo espiritual, não poderia ser assassinado, pois não é orgânico e nem formado de carne e osso. Desaparece no momento em que se quiser matá-lo. Muito interessante, não é? Como nós temos falado ao longo dos nossos encontros jamais pretenderão esgotar um assunto, nem mesmo fazer um estudo exaustivo dos assuntos que são aqui tratados, mas sim servir de estímulo para que vocês, no próprio Livro dos Médiuns, adquiram o próprio Livro dos Médiuns, emprestado, comprado, na biblioteca de um centro espírita, sempre será oferecido, para que você aprofunde seus estudos, para que tudo o que é lido aqui e comentado seja relido e estudado da sua parte. Acompanhem, façam assim seus estudos nesse O Livro dos Médiuns e em outros que tocarem também no assunto, que forem do seu conhecimento, porque isso vai amplificar o aprendizado aqui realizado. Tá certo? Muito feliz pela presença de todos. Vamos saudar os amigos que estão aqui nesse nosso grupo de estudo, nessa nossa sala de aula tão importante e tão produtiva, pelo menos para mim, espero que para vocês também. Aqui nós temos Helenalva Oliveira, que dá boa noite a todos e que vem pedir vibrações para seu filho, Mateus Batista, para que venha abrir as portas de um emprego para ele e muitas vibrações para a família dela, da Helenalva, e as famílias que passam por momentos difíceis nas vidas. Gratidão sempre, diz ela. O que podemos dizer sobre as nossas necessidades espirituais, nossas necessidades materiais? Que sim, a fé, a boa vontade e a boa conexão nos facilitam determinadas situações, sem automatismos, porque só uma visão maior, que só os nossos anjos da guarda sabem, pode ser que para cada pessoa ainda seja o caso, ainda seja remédio, ainda seja uma lição necessária continuar numa doença, num desemprego ou em qualquer outra situação aflitiva. De forma que nem sempre fará bem, como nós supomos, curar-se de uma doença ou resolver uma situação de desemprego. Mas sim, a nossa fé, a nossa comunhão com o alto, a nossa boa sintonia acelera, se não a cura e a solução dos problemas objetivos, favorece um entendimento da importância de passar bem por essas situações, tirando o aprendizado, tirando as possibilidades que elas nos vêm trazer. Que assim seja com todos nós. Adelaide Dias também dá o seu boa tarde. E a gente saúda todas, na pessoa da Helenalva e da Adelaide, todas as pessoas que estão aqui conosco e que por qualquer razão não fizeram comentários. Estimulamos a todos a compartilharem, a multiplicarem esse conhecimento, porque os dons espirituais todos nos serão cada vez mais necessários nas difíceis e cada vez mais difíceis provas e expiações que temos vivido nesse momento crítico da Terra. Fortaleça-se, apoie-se, irmane-se com as correntes espirituais mais elevadas e certamente a sua possibilidade de êxito em todos os sentidos será multiplicada.
Paz e bem a todos, um grande abraço e até a próxima.